Então, pessoal, vamos lá fazer a nossa correção. Espero que agora dê tudo certo. Deixa eu fechar o PowerPoint aqui. A aula de vocês é a quarta aula. Ah, mas eu vou ter que abrir a aula de ontem, para nós corrigirmos aquela atividade. Ontem a gente teve a terceira aula, né? Tá, esse aqui. Vai corrigir a 4 e a 9 hoje, prof? Aham. Uai, cadê as nossas atividades? Não é aqui também. Gente do céu, o prof tá com problema hoje. É do dia 1º. Por aqui. Isso. Os exercícios que eu queria corrigir com vocês. Lembra que eu queria fazer com vocês? Eu não tinha dado tempo. Estão aqui. Agora a 4. A 4 eu já tinha feito a letra A. Vocês querem que eu faça ela de novo? Ou não? Não, prof. Não, né? Então vamos lá a partir da B. Então aqui no exercício na B, nós temos lá, calcule a medida dos ângulos internos de cada um dos quadriláteros abaixo. Então, para calcular os ângulos internos, primeiro eu vou ter que fazer o quê? Descobrir o valor de x. E como eu vou fazer isso? Eu tenho que usar os dados, tá, que eu tenho no problema para poder resolver. Então, uma única coisa que a gente tem aqui para facilitar o nosso trabalho, gente, é isso aqui, ó. Nós conhecemos esses dois ângulos, certo? E a soma de um ângulo interno com um ângulo externo de um quadrilátero ou de qualquer polígono é igual a quanto? É igual a 180 graus. Então, para descobrir o valor de x, nós vamos usar esta relação aqui. Vamos lá. 6x menos 45 mais 45 graus é igual a quanto? 180 graus, certo? Então, nós vamos ter que 6x é igual a 45 menos 45, dá quanto? Dá 0. Então, aqui a gente corta. Então, 6x vai ser igual a 180. X vai ser igual a 180 dividido por 6. X vai ser igual a 30 graus. Descobrimos o valor do x. Sabendo o valor de x, agora ficou simples para nós descobrirmos o valor dos ângulos que a gente está procurando, que são os ângulos internos. Isso? Só um pouquinho. Agora eu tô com medo de apertar qualquer botão aqui, para não travar. Então, ó, vamos descobrir os ângulos externos que a gente tem e determinar quem é o nosso ângulo interno. Esse aqui tá fácil, não precisa nem substituir, né? Por quê? Porque eu sei que os dois somam 180. Se aqui é 45, quanto que falta para 180? Esse ângulo B aqui, ó. 180 menos 45 vai ser quanto? 135 graus. Então, o nosso ângulo B a gente já sabe, ó. 3 vezes 30, é 3 ali, 6 vezes 30, 180. 180 menos 45, 135. Agora, vamos substituir nesse para a gente poder descobrir depois o ângulo A aqui. Então, já descobri o ângulo B. B é igual a 135. Vou colocar assim que fica mais simples, tá? Então, 3 vezes 30 mais 45 vai dar quanto? Dá 90. 90 com 45 dá 135. Também. Nem precisava ter feito isso, ó. Porque esse ângulo e esse são alternos, ó. Tá vendo? Aqui nós temos duas paralelas e uma transversal. Se são alternos, então, eles têm a mesma medida. Poderia ter usado esse conhecimento também, tá? Então, se aqui é 135, quanto que vai ser nosso ângulo A? 45 graus. Então, o A é igual a 45 graus. Nós aqui vamos ter 30 mais 15, vai dar quanto? 45, esse externo. Então, o interno é o que, gente? É o que falta para 180, que é igual a quanto? A 135. Também não precisávamos nem ter feito conta. Por quê? Porque os ângulos opostos em um paralelogramo, a gente não estudou isso ainda, mas eu já vou falar para vocês um segredo. Os ângulos opostos em um paralelogramo são iguais, tá? São congruentes. Então, se aqui é 135, o oposto a ele também é 135. Então, o D é 135. E o ângulo A e o ângulo C são o que também?
opostos. Se eles são opostos, qual que é o valor do C? O C vai ser também 45 graus. Não entendi? Soma todo mundo. 135 com 135, 270. 270 com 45 vai dar quanto? Vai dar 315, né? Para 360, 45, ok? Então, descobrimos aqui o valor dos nossos 4 ângulos internos. Entendeu, Gabriel? Sim, prof. Agora vamos lá no trapézio. O que a gente conhece do trapézio? É um quadrilátero e a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. Então, vamos lá. Todos somam 360. Então, 7x mais 10x dá 17x. 17x mais 2x, 19x. 19x mais 5x, 24x. Estou fazendo direto, tá, gente? Ó, 7 com 10, 17. 17 com 2 vai dar 19. 19 com 5, 20, 24x. Agora lá. Mais 5 menos 5, 0. Corta. Menos 10 mais 10, corta também, tá? É igual a quanto? 360. Então, eu reduzi já a minha equação dentro do próprio polígono. Isso é um método que vocês podem usar para diminuir o tanto de cálculo que se faz. Olha ali nos outros 2 anteriores para vocês verem. Quantos cálculos a gente fez para até reduzir a equação? Ó, nesse e nesse, né? Então, você pode já fazer a soma aqui, ó, dentro do seu polígono e sair direto com a sua equação reduzida. Juntando letra com letra e número com número. Agora, então, x vai ser igual a 360 dividido por 24. X vai ser igual a quanto? Quanto que é 360 dividido por 24? É 15, tá? 15 graus. Agora é só descobrir o valor do C, dos ângulos. O A vai ser igual a 7 vezes 15 mais 5. Então, o nosso A vai ser igual a 7 vezes 15, aqui vai dar 35, vai 3, dá 7, 10, 105. 105 mais 5, então, o nosso ângulo A é igual a 110 graus, ok? O ângulo B vai ser igual a esse aqui, 5 vezes 15, menos no caso aqui, desculpa. Vem, borrachinha. Menos 5. Então, 5 vezes 15 dá 75. 75 menos 5, o nosso ângulo B é igual a 70 graus. Certo? Agora o C. O C é igual a 2 vezes o 15 mais 10. 2 vezes 15 é 30. 30 mais 10 é... Então, o nosso C é igual a 40 graus, ok? E o D, eu posso usar a equação que tá ali para resolver ou ver o que falta aqui, tá, gente? Nós vamos lá para a equaçãozinha, já que tá ali para praticar, porque tem bastante gente que tem dificuldade. Então, 10 vezes o valor de x, 10 vezes 15, menos 10. 10 vezes 15, 150. 150 menos 10, 100 e... Quanto que é? 150 menos 10, 100 e... Ninguém vai falar? 140. 140, muito bem. Tem que participar. Isso, então nós descobrimos os 4 ângulos aqui, ok? Viu que simples, Gabriel? Mais fácil do que parece, né? É. A maior dificuldade que eu vejo em vocês, gente, é a resolução das equações para chegar no resultado. Agora vamos lá para a última. Tem alguém copiando? Posso trocar? Tem alguém copiando? Por favor, Eu já copiei, prof. Já? Pode trocar, prof. Tá, então a número 9, que foi a que faltou. Na número 9, ele diz para a gente, mostre que a soma das medidas dos ângulos externos do quadrilátero convexo ABCD é igual a 360.
Ontem eu dei uma explicadinha para vocês aqui. O que a gente conhece desse quadrilátero? A gente conhece que a soma dos ângulos internos é igual a quanto? É igual a 360. Isso é fato. Não tem como mudar, certo? Então, como que eu posso provar também que a soma dos ângulos externos é 360? Então, eu quero descobrir o quê? O valor de x mais y mais w mais z, certo? Isso eu quero descobrir. Isso, gente, é igual ao quê? O ângulo A mais o ângulo Y, por exemplo, é igual a 180, certo? Então, se eu fizer 180 menos A, eu vou descobrir quem? Eu vou descobrir Y, certo? Se eu fizer 180 menos B, eu vou descobrir quem? Vou descobrir X. Se eu fizer 180 menos C, eu vou descobrir quem? Vou descobrir o W. E se eu fizer 180 menos o D, eu vou descobrir o Z, certo? Então, fazendo esses... Por que eu consigo isso? Porque eles são suplementares. Todos entre si ali somam 180. Então, agora eu posso montar uma relação aqui. Que a soma, que esses ângulos aqui, ó, isso, mais isso, mais isso, mais isso, é igual ao quê? A isso, mais isso, mais isso, mais isso. Porque eu não falei que 180 menos isso dá Y? 180 menos B dá X? 180 menos C dá W? Então, eu vou conseguir a soma deles se eu fizer essa conta. Então, vamos lá. 180 menos A, eu tenho que fazer uma soma, né? Mais, vou pôr o parênteses aqui, mais 180 menos B, mais 180 menos C, mais 180 menos D. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu falei que essas diferenças são iguais a isso. E aqui eu tenho a soma disso. Então, quer dizer que a soma deles é igual à soma deles, certo? Então, quer dizer o quê? Que x mais y mais w mais z é igual. Vamos eliminar os nossos parênteses. 180 menos a. Lembra quando tem parêntese precedido pelo sinal positivo? Só elimina o parêntese e conserva o sinal de dentro dos parênteses. Então, menos b mais 180 menos c mais 180 menos o D. Agora, quanto que é... Opa, não tem esse parênteses aqui. Quanto que é 180 mais 180? 360. Mais 180 vai dar 540. Mais 180 vai dar 720. Então, tudo isso aqui, o 180 vai dar 720. 4 vezes 180. Menos quem? Menos A mais B mais C mais D, certo? Eu fiz menos aqui. Por quê? Porque eu vou somar esses valores. Coloquei o menos antes, porque daí inverte todos os valores. A gente não sabe quanto que é A mais B mais C mais D? Quanto que é A mais B mais C mais D, gente? É 360 graus? 360 graus. Muito bem. Deixa eu colocar aqui X mais Y mais Z. Vai ser igual, então, a 720 menos 360, certo? Que é esse valor aqui, ó, 360 graus. Logo, a soma dos nossos ângulos externos é igual a quanto? É igual a 360. Pronto. Esta é uma maneira que a gente pode usar para provar que os ângulos externos de um quadrilátero é igual a 360 graus. O que vocês acharam? Convenci vocês ou não? Sim, prof. Entenderam o processo? Entenderam qual foi a lógica que eu usei ali para resolver? Mais fácil do que parece, né? É que quando não aparece número, parece que dá um crepe no cérebro, e a gente fica, meu Deus, como que eu vou determinar isso se eu não tenho número nenhum? É como eu falei antes, a gente tem que conhecer as propriedades para poder transformar isso numericamente.
tem muitas coisas que vocês vão aprender em matemática que parte da teoria para chegar ali no cálculo, tá? Na parte numérica. Então, vocês têm que sempre estar ligados nos conceitos, na teoria por trás do cálculo. Sempre, sempre. Tem gente que fala, mas matemática não tem nem o que estudar. Tem que estudar muita coisa, tem que saber muitos princípios, muita coisa teórica para poder depois aplicar nos cálculos. Beleza? Posso sair? Já copiaram? Sim, prof. Já copiei. Copiou, Gabriel? Sim, prof. Tá. Então, agora, eu sei que falta agora 5 minutos para terminar nossa aula, mas eu vou iniciar a aula de hoje. A de que era para... Falta 9 minutos, na verdade. Ai, que bom, Rafael. Você me deu mais tranquilidade ainda. Fiquei feliz. Viu, Alanis, que vai dar tempo? Vai sim. Então, gente, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os paralelogramos. Se vocês quiserem acompanhar na apostila, é a página 130, a página 138. Aqui na prof vai explicar de uma forma mais reduzidinha, assim, vou trazer alguns princípios dos paralelogramos, mas na apostila depois, vocês podem fazer uma leitura do que tem lá, porque as propriedades que a prof está trazendo aqui estão bem explicadinhas lá, ok? Tá bem detalhadinho para vocês entenderem. Qualquer dúvida, depois na outra aula a gente retoma, tá? Então, o que são paralelogramos? Nós já falamos um pouco sobre isso, né? Paralelogramos são todos os quadriláteros cujos lados são 2 a 2 lados paralelos. Então, eu tenho de 2 a 2 lados paralelos. Exemplos de paralelogramos. O paralelogramo, o retângulo, o losango e o quadrado. Então, nós temos aqui ó, a representação de um paralelogramo. Então, o que quis dizer ali? Que os pares de lados opostos no meu paralelogramo são paralelos. Ou seja, oi? O paralelepípedo também não é? O paralelepípedo retângulo como que fala? É uma figura geométrica espacial, Rafael. Nós estamos falando de polígonos, tá? No paralelepípedo retângulo, existem paralelogramos formando as suas faces, entendeu? Tá? Entendi, prof. Então, aqui, ó. Então, nós temos no nosso paralelogramos os pares de lados opostos, tá? Paralelos e também o quê? Congruentes. Ok, gente? Sempre em um paralelogramo, seus lados opostos vão ser paralelos e congruentes. Essa é a característica dos paralelogramos. Então, nós temos aqui na figura que o AD é paralelo ao BC e que o AB é paralelo ao CD, certo? Tá escrito isso aqui. Algumas características dos paralelogramas. Eu vou falar nos paralelogramos em geral. Depois a gente fala especificamente de cada um dentro das classificações. Então, falando geral dos paralelogramos, nós temos as seguintes propriedades. Então, os lados opostos são congruentes. Foi aquilo que a prof falou ali. Significa o quê? Que o lado AB é congruente ao lado CD. O lado AD é congruente, ou seja, tem mesma medida que o lado BC, certo? Isso aqui, gente, é fácil de nós comprovarmos traçando aqui, ó, uma das diagonais. É isso que está explicando lá no livro de vocês. A gente consegue aqui, ó, 2 triângulos que são triângulos congruentes, tá? Por quê? Porque eu tenho um lado em comum e os lados do meus aqui, ó, pelo caso lado, lado e lado, eu posso afirmar para vocês que esses 2 triângulos são o quê? Congruentes. Então, por esse caso de congruência, a gente consegue comprovar que o nosso paralelogramo tem os lados opostos de mesma medida, tá bom? Os ângulos opostos são congruentes. Então, como que eu posso provar isso? O que significa dizer que os ângulos opostos são congruentes? Que eles têm o quê? Mesma medida, certo? Então, quem são os ângulos opostos aqui, nesse caso? O ângulo A é congruente ao ângulo C. Isso. E o ângulo B é congruente ao ângulo D. Ao ângulo D. E como que eu posso provar isso?
Se a gente prolongar isso aqui um pouquinho, ó, tá vendo os lados do nosso paralelogramo? A gente vai ter um feixe de paralelas, porque esses lados não são paralelos, né? Esses lados são paralelos. Um feixe de paralelos cortado por uma transversal. Usando o conceito de ângulos formados em paralelas por transversais, nós temos alguns pares de ângulos especiais aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele é o quê? Alterno a esse, certo? Então, esses dois têm mesma medida, certo? Concorda comigo, sim ou não? Sim. Esses dois aqui, ó, deixa eu pôr um risquinho aqui pra gente saber. Esse com esse também é o quê? É alterno. Esses dois também têm a mesma medida. Olhando aqui desse lado, nós temos a mesma transversal e as mesmas paralelas com a mesma distância. Então, este ângulo aqui é congruente a quem? Ao que tá aqui, ó, alterno, tá? Alterno a esse. E esse ângulo com esse soma quanto? Agora eu vou chegar na questão ali, tá? Esse é congruente a esse, ok? Pensando aqui, esse ângulo com esse soma quanto? 180 graus, certo? Se esse é igual a esse, logo, esse é igual a esse. A mesma coisa acontece aqui, ó. Esse ângulo e esse são o quê? São alternos, e os alternos têm a mesma medida. Esse com esse soma 180. 180, se aqui é igual aqui, esse com esse soma 180. Então, esses dois têm a mesma medida. E ele, gente, ó, também são um tipo de ângulo que a gente pode chamar especial. Esse em relação a esse. Por quê? Porque eles são ângulos correspondentes. O que dizem os ângulos correspondentes? Os ângulos correspondentes estão do mesmo lado da transversal, né, ó, só que em regiões diferentes em relação às paralelas. Esses dois lados aqui também não são paralelos? São paralelos, certo? Logo, esse ângulo e esse são congruentes também. E esse é congruente a esse. Assim, a gente consegue provar que os ângulos opostos, só um pouquinho, Rafa, analisando essa questão do estudo dos ângulos, que os ângulos opostos em um paralelogramo são congruentes. Fala, meu anjo. Ô, prof, o A e o B são congruentes? O A e o B não. Ó, o A, quando eu falo do A, é esse aqui, tá? Ó, aqui é o A. Então, esse vai ser meu A, é o interno, tá, Rafa? O que é congruente é o ângulo externo, é o interno com o externo, entendeu? Ah, entendi. Eu tô olhando o ângulo interno, então, quando eu tô falando do ângulo A, eu tô falando esse. O ângulo A é congruente ao ângulo C, que é esse aqui. O ângulo A em relação a esse ângulo B aqui, ó, eles somam quanto? 180, porque eles são colaterais, eles estão no mesmo lado e na mesma região em relação às linhas paralelas e a transversal. Então, eles somam 180 graus, entendeu? Então, esses ângulos internos, ó, aqui a gente já tem uma outra propriedade. Os ângulos da mesma base, né, os ângulos de uma mesma base de um paralelogramo somam 180 graus. Então, são dados, assim, que você consegue analisando outros conceitos matemáticos, trazendo aqui para os paralelogramos. Falta 1 minuto agora. Passa muito rápido, né? Então, tá. Então, os ângulos opostos são paralelos. Os ângulos não opostos são suplementares. Acabei de explicar para vocês, ó. O que é não oposto? Que faz parte da mesma base. Então, quer dizer que o quê? Que o ângulo A mais o ângulo B, é essa aqui, tá? O ângulo A mais o ângulo B é igual a quanto? 180 graus. Eles são o quê? Colaterais, estão no mesmo lado da transversal e na mesma região das paralelas, somam 180. O ângulo D mais o ângulo C também somam 180. E outro, esses dois ângulos aqui, se eu considerar isso aqui como paralelas, né? O ângulo D e o ângulo A somam quanto? D mais A soma também 180? 180. E o B mais C 180. também soma 180. Gente, isso aqui são detalhes que vão fazer toda a diferença na hora de vocês fazerem os cálculos. Deu tempo. Tá. E só para a gente terminar, as diagonais se cruzam ao meio. Então, em todo paralelogramo, as diagonais se cruzam exatamente ao meio, no ponto médio uma da outra. Beleza?
Então, essas são as características gerais, gente, de todos os paralelogramos. Na próxima aula, a gente vai falar em especial de cada paralelogramo que a gente tem, do quadrado, do retângulo e do losango, ok? Ai, eu ia deixar a tarefa, mas não vai dar, né? Então, tá. Então, gente, seja como a água, que abre o caminho entre as pedras. Não se oponha ao obstáculo. Contorne-o. Então, sempre que você quiser uma coisa, se aquela porta que você bateu não está abrindo, tente buscar outra alternativa, outra saída, porque você vai achar, sim, uma saída, uma solução para o seu problema. Só não adianta ficar batendo sempre no mesmo lugar. Como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, vocês têm que sempre contornar os obstáculos, não ficar confrontando eles, ok? Gente, beijo, bom final de semana, bom feriado. Não esqueça que o trabalho é para entregar até hoje, o final da tarde. E outra, hoje vai outro, beleza? Para quinta-feira da semana que vem. Beijo, tchau!